Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos. Sintam-se todos abraçados por essa família do canal Democracia Espiritual. Também eu quero de antemão agradecer e convidar aqueles que só fazem assistirem os conteúdos do canal e não são ainda inscritos. Convido a vocês a participar de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando as mensagens, deixando seus comentários com respeito, é claro, e crescendo junto na graça e no conhecimento do Eterno. Eu quero ressaltar aqui que ninguém é o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade. Porém, nós temos um compromisso, né, de trazer, de mostrar, de expor a verdade dentro do Evangelho da Graça, do Evangelho Eterno. Nós não somos contra ninguém, apenas somos contra a doutrina teológica do sistema religioso. Apenas isso. E também nós temos que ser maduros para entendermos que, apesar de entendimentos diferenciados que não se concorda, né, muitas vezes com alguns entendimentos aí, mas nós somos irmãos em Cristo. Isso é o mais importante. Então o respeito cabe, meu irmão. O respeito cabe de uns para com os outros. Então, o tema dessa mensagem no dia de hoje é Moisés, sacerdócio levítico e Cristo. Moisés, sacerdote levítico e Cristo. E o texto principal se encontra aqui em Carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo de número 11 e o 12, diz assim: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Veja que o povo recebeu a lei baseado no sacerdote levítico. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Eu já faço uma pergunta aqui, lendo esses dois versículos. O sacerdócio levítico ainda está em vigor em nossos dias? A lei de Moisés ainda está em vigor em nossos dias? Segundo a mudança da lei que aconteceu ali no primeiro século? É claro que não. Mas o sistema religioso insiste em trazer sacrifícios ainda que eram feitos pelos sacerdócios levíticos ali no tempo da lei. Eles insistem em trazerem algumas ordenanças da lei de Moisés. Entendeu? Então, veja, meu irmão, o apóstolo Paulo, que eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus, existem muitas divergências com relação a quem escreveu essa carta aos Hebreus. Eu, particularmente, continuo mantendo, né, com convicção que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus,
ele apresenta Cristo nessa carta como superior, maior do que o sacerdócio levítico, maior do que Moisés, maior do que os profetas, maior do que os anjos. Então, observem que Cristo, ele foi e ele é, claro que ele hoje, nós hoje mostramos dentro ali do que Paulo escreveu e do que Paulo viveu, o Cristo ressuscitado. Mas nós estamos hoje num Cristo glorificado. Hoje ele é Espírito, ou glória, ele é o Pai dos Espíritos. Então, observe que quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Hebreus, ali foi entre o ano 67 e 68, entendeu? Antes do ano 70, antes da parousia, aqui os pactos, quando Paulo escreve essa carta, os pactos se cruzavam, entendeu? Era um período de transição entre os dois pactos. E observe que essa carta tinha um destinatário. Quem era o destinatário dessa carta? Os hebreus, um povo que recebeu a primeira aliança, a lei de Moisés, um povo que já nascia debaixo da lei de Moisés, já nasciam debaixo de condenação, já nasciam debaixo de maldição. E observe que esse povo, eles receberam a antiga dispensação, a lei de Moisés, com suas ordenanças, e esse povo não foi capaz de cumprir a lei. Então, veja que a lei de Moisés havia sido dada a quem? Ao povo de Israel. Nem os gentios daquela época não tinham recebido a lei de Moisés, porque a lei foi exclusivamente dada para o povo de Israel. E veja o que está escrito aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 4. Olha, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, ou seja, no monte Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Veja que no tempo dos profetas ali, no tempo do profeta Malaquias, veja que Iau, Deus, ele estava falando pela boca do profeta Malaquias, e estava dizendo que a lei foi dada para os judeus, para todo Israel. Então, o pecado dos judeus exclusivamente era a transgressão da lei. Os judeus, por não cumprirem a lei, eles transgrediam. E veja que está escrito aqui em 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso para os judeus. Para os judeus, o pecado era a transgressão da lei. Então, se eles errassem num só mandamento, então eles eram culpados de todos. Se eles cumprissem, tentassem cumprir a lei, eles eram obrigados a guardar toda a lei. Entendeu? Então, observem que a lei de Moisés nunca foi para os gentios, nem tampouco para nós, em nossos dias. Trazer ordenanças da lei de Moisés para nossos dias, entendeu? É anular a graça de Deus, é anular o evangelho de Cristo, é anular o sacrifício de Cristo naquilo que ele fez ali na cruz do Calvário. Entendeu? Então, mas grande maioria das igrejas, dos filhos de Deus, entendeu? Eles anulam a graça de Deus. Entendeu? Eles não absolveram, eles não abraçaram a reforma que foi feita por Cristo, começando na cruz, e teve, entendeu? A sua totalidade, de uma vez para sempre,
no ano 70, na segunda vinda do Filho do Homem, onde aconteceu ali o ministério do Espírito havia chegado ali, exatamente com a queda do templo, onde aconteceu de uma vez para sempre a mudança da lei. Como é que se diz? A graça foi inaugurada na cruz por Cristo, a graça e a verdade estava com ele, e ele inaugurou ali no Cristo. Paulo levou o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, o novo pacto ali, no primeiro século da era cristã. Porém, os pactos ainda se cruzavam, não era a perfeição ainda. O ministério do Espírito ainda não estava na sua plenitude. Entendeu? Porque o templo ainda se encontrava de pé. Então, qualquer que guardasse toda a lei, tentasse guardar a lei e tropeçasse em um só mandamento, entendeu? Ele era culpado de todos os mandamentos. Se ele errasse num só mandamento, ele era culpado de todos os mandamentos. Por isso que a lei, meu irmão, a lei se tornou um ministério de condenação e morte. A lei era um ministério de condenação e morte. Então, veja aqui em Colossenses capítulo 2, Cristo, Paulo vai afirmar que Cristo rasgou o escrito de dívida. Vamos ver? Colossenses 2, versículo 13 e 14 diz assim: E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Observe que no versículo 13, Paulo diz, e quando vós estava mortos, mas não era nós, não está falando de nós que nascemos depois de 70. Nós que nascemos depois da segunda vinda de Cristo, nós que não vivíamos ali o antes da cruz. Paulo está escrevendo aqui para os colossenses, os irmãos de Colosso, aquela comunidade onde havia ali judeus e gentios. Então quando ele diz aqui no versículo 13, e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, na morte e ressurreição de Cristo, entendeu? Ele vos vivificou aqueles que viveram antes da cruz. Aqui não está falando de nós. Nós não vivemos esse momento. Aí no 14 ele diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Do meio de nós, eles lá que viveram o antes da cruz. E Paulo se coloca aqui quando ele diz nós, mas esse nós não é para nossos dias. Nós já nascemos se beneficiando disso. Por quê? Porque o feito da cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, a graça que foi inaugurada na cruz, o sangue de Cristo que foi derramado naquele madeiro, também nos alcançou de forma indireta. Eles de forma direta porque viveram o antes da cruz, e nós de forma indireta que vivemos depois da cruz, depois de tudo pronto, depois de tudo estar consumado, depois de tudo feito. Então, nós hoje estamos vivendo os benefícios da graça, reinando em vida, em perfeita vitória. Já nascemos dentro desse reino, em um novo pacto, em uma nova aliança. O evangelho da graça, o evangelho eterno. Então, observe que é muito claro aqui, Paulo está dizendo aqui, no versículo 11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio, porque sob ele o povo recebeu a lei, porque, vamos ler novamente, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, o sacerdote levítico era segundo a lei. Não era segundo a graça, segundo a lei.
entendeu? Era o sacerdote dos levitas, aqueles que serviam lá no templo, aqueles que recebiam dízimo, aqueles que ofereciam sacrifícios de animais. Aí Paulo diz, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Paulo está fazendo uma pergunta. Veja que Paulo aqui, nesse contexto, ele estava falando de Jesus, do Cristo ressuscitado, que não vem da linhagem de Arão. Ele não veio da linhagem de Arão. O Cristo da carne, ou seja, o Cristo, ele veio segundo a linhagem de Melquisedeque. O sacerdote de Arão veio segundo a ordem levítica e era no tempo da lei. Então Jesus veio de outra. Jesus, ele veio de outra linhagem. Entendeu? Não era mais da linhagem da lei de Moisés, mas da graça, na ordem de Melquisedeque. Então, o sistema religioso usa o capítulo 7 aqui de Hebreus, entendeu? Para falar de dízimo. E quando eles fazem isso, eles distorcem. Por quê? Porque é justamente o contrário aqui. O capítulo 7 está falando sobre a mudança de sacerdócio, a mudança da lei. Porque quando mudava-se o sacerdócio, era necessário também que mudasse também a lei. Então, o sistema religioso, eles vivem camuflando e enganando, manipulando as pessoas em seus ensinamentos, em suas doutrinas. Então não faz sentido usar esse capítulo 7 para falar de dízimos. Está falando aqui da nova aliança, do novo pacto. Esse é o contexto do texto. Claro que Paulo aproveita aqui e fala, ele expõe, fala algumas coisas que dos dízimos, sim, mas o contexto em si está falando aqui do sacerdócio. Então, observe que o objetivo aqui, a mente de Paulo, o intuito de Paulo aqui, era colocar Jesus como superior aos sacerdotes levíticos e superior à lei de Moisés. Então, existe aqui, Paulo aqui, nesse momento, ele faz uma pergunta. Veja bem, haveria necessidade de se levantar outro sacerdócio? Veja que Paulo, se a lei fosse perfeita, era isso que Paulo estava falando. Entendeu? Se a perfeição tivesse acontecido e fosse pelo sacerdote levítico, entendeu? Que veio da linhagem da lei de Moisés, não tinha necessidade de vir outro. Não tinha necessidade, né, de vir outro sacerdócio. Só que agora na linhagem de Melquisedeque. Então, é muito claro quando a gente tem os olhos iluminados. Os olhos, quando a gente tem nós que tivemos uma metanoia, uma ressurreição de mente. Então, observe que no versículo 12, Paulo diz assim, olha o que Paulo diz. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A pergunta é, a lei mudou ou não mudou? A lei de Moisés ainda é para estar em vigor? É ainda para estar sendo aplicada nesses lugares, em nossas vidas? Será que a lei de Moisés pode ser aplicada hoje, no século 21, para os filhos de Deus, para a igreja de Cristo, que é as pessoas? Não, de forma nenhuma. Porém, é o que a gente mais vê, é o que mais a gente vê no dia a dia, dos ensinamentos aí do sistema religioso. Então, a lei mudou.
Era isso que Paulo estava dizendo aqui, tentando passar para os hebreus, para aqueles irmãos ali. Então, agora, a lei, Paulo estava querendo aplicar na vida deles, mostrar para que eles caíssem sim. Agora, naquele momento lá, a lei era do Espírito da vida, oh glória, e não a lei de condenação, que era a lei de Moisés. Então, observe que era o novo e vivo caminho, era a graça de Deus. Era pelo novo e vivo caminho, não era mais pela lei de Moisés, pelos sacrifícios, pelas ordenanças, entendeu? Pelos rudimentos de obras mortas, entendeu? Então, se naquele tempo Paulo já estava chamando a atenção deles, imagine nós hoje, 20 séculos depois, se Paulo estava chamando como é que se diz, eles a atenção, então Paulo estava dizendo, agora é a lei do Espírito de vida. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão na graça, no novo pacto, o pacto para o entendimento. Veja, agora foi no momento da escrita que Paulo escreveu entre o ano 57 e 58. Se há 2000 anos atrás Paulo já falava isso, escrevendo para aquela comunidade de Roma, onde existia judeus e gentios, imagine 20 séculos depois, hoje em nossos dias, no século 21. Mas o que a gente mais vê aí nesses lugares é o povo vivendo de condenação, dizendo que tem pecado. Então, quer dizer que Cristo foi apenas uma peça de teatro na cruz? De forma alguma, meu irmão. Então, Paulo diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em outra tradução diz, me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, veja que os dois pactos estavam se cruzando aqui quando Paulo escreve essa carta para os irmãos ali que estavam em Roma. Mas Paulo já dizia, agora nenhuma condenação há. Aqui foi pós-cruz. E Paulo já falava ali, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Então, que necessidade tem de eu dizer que eu estou em condenação, que eu estou em pecado? Que necessidade tem de eu aplicar a lei de Moisés para a minha vida, para nossas vidas aqui hoje no século 21? Não existe necessidade nenhuma. É anular o sacrifício de Cristo. Então, observe como é claro, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés. E a lei do Espírito de vida, que Paulo disse que me livrou, que tinha livrado ele? Qual era? O novo pacto, o sacrifício de Cristo na cruz, a graça de Deus, o favor imerecido, a nova aliança. Porém, os pactos ainda se cruzavam. Então, observe que depois da cruz, entendeu? Todos, depois de 70, ou seja, depois da cruz, depois de 70, todos que nasceram, todos os filhos de Deus que nasceram, né, já nascemos hoje sem condenação, justificados, santificados nele, perfeito nele, naquilo que ele fez na cruz, entendeu? Então, estamos vivendo hoje a plenitude da graça, a plenitude do reino, o evangelho eterno, a nova aliança, que não tem lugar para outra aliança, não fala de outra aliança. O evangelho da graça é o evangelho eterno, minha gente. Para que complicar tanto? Claro que Paulo, a gente fala algumas coisas aqui, que Paulo escreveu, que Paulo vivenciou, porque nós temos que ter conteúdo e base para mostrar para os irmãos que ainda estão presos nessas gaiolas. E qual o argumento que a gente vai falar? Nós temos que mostrar a verdade, porque até a gente somos o quê? Refutados. Eles nos refutam mostrando
a palavra, como eles dizem, o que está escrito. E nós temos que refutar ele, mostrando exatamente essas 14 epístolas aqui, que se refere ao Evangelho. Então, como é que eu vou mostrar a verdade, que eles estão errados, que eles estão presos nesse lugar, se eu não mostrar aqui o Evangelho da graça, pregado por Paulo ali no primeiro século? Claro que a gente tem que saber distinguir e ter percepção que o que foi para aqueles dias e o que é para nossos dias hoje. Nós estamos numa nova aliança, já nascemos numa nova aliança, entendeu? Entendeu? Então nós temos que mostrar essas verdades. Foi essa verdade do Evangelho que me tirou desses lugares e abriu a minha mente. Então nós temos que dar continuidade. Então estamos vivendo hoje a plenitude do reino, a plenitude da graça. Porém eles lá, eles não viviam isso aí ainda. Ainda os pactos se cruzavam. Ainda não era a perfeição completa. Entendeu? O reino não tinha sido estabelecido de forma direta. O Evangelho da Graça não tinha sido estabelecido ainda de forma direta. O ministério do Espírito ainda não havia chegado na sua total perfeição, porque o templo ainda estava de pé. Os sacrifícios eram feitos lá dentro do templo. Então, veja que Paulo já dizia lá, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E carne aqui, nesse contexto aqui, de Romanos capítulo 8, versículo 1, está falando da lei de Moisés, dos sacrifícios, dos méritos, entendeu? De sacrificar, de oferecer sacrifício para se justificarem, entendeu? Então, a lei do Espírito de vida aqui, que Paulo falou, aqui é a graça em Cristo. Ele disse que me livrou da lei do pecado. A lei do pecado aqui era o ministério de condenação e morte. E nós já nascemos livres dessa lei do pecado, de condenação e morte. Até porque, se nós tivéssemos vivido aquele tempo lá, entendeu? Isso aqui não se aplicaria para nossas vidas, porque a lei de Moisés foi dada para os judeus e não para os gentios. Veja o que diz Romanos capítulo 8, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia... Não. Romanos 7. Deixa eu ver. Romanos 7. Deixa eu ver. Eu acho que eu anotei errado aqui. Não, Romanos 7, versículo 4 diz assim. Versículo 4. Ó. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, veja, meu irmão, que Paulo estava dizendo aqui para aqueles irmãos que eles tinham morrido relativamente para a lei, para frutificar para Deus. Então, se Paulo estava falando isso aqui naquele tempo para os irmãos ali do primeiro século, imagine para nós. Entendeu? Nós não precisamos viver de lei de Moisés, de ordenanças. Entendeu? De maneira alguma, meu irmão. Mas é o que a gente mais vê aí nesses lugares. Esses lugares aí onde vivem, como é que se diz? Anulando a graça de Deus. Então, isso aqui não serve de maneira nenhuma para nossas vidas. Viver Moisés, viver de sacrifício da lei de Moisés ali. Da lei de Moisés para nossas vidas. Aplicar para nossas vidas. Não existe isso aí de maneira nenhuma. E esses lugares, quando fazem isso aí, eles estão dizendo que o sacrifício de Cristo não foi perfeito, está faltando alguma coisa. É pegar a reforma que Cristo fez na cruz e rasgar e jogar no cesto de lixo. Então, isso aqui é muito claro e nos deixa com entendimento, nos dá um descanso, nos deixa
tranquilo, reinando em vida, em perfeita vitória, apesar de a gente passar muitas vezes por momentos de dificuldades em nossa vida. Isso é normal, isso sempre vai acontecer. Então, veja aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 12, olha o que Paulo diz, voltando para Hebreus capítulo 7, versículo 12. Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz assim, Hebreus 7, versículo 12, olha o que Paulo diz. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Então, a lei, Paulo estava dizendo aqui que mesmo quando os pactos estavam se cruzando, que nesse momento aqui da escrita da carta, os pactos se cruzavam. Mas naquele tempo, entendeu? Mesmo os pactos se cruzando, Paulo disse, olha o que ele diz, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Foi necessário. Na mudança do sacerdócio, a lei também mudou. Espiritualmente, o Pai dos Espíritos, Ial, na eternidade, não recebia mais nenhum sacrifício. Ali que eles faziam, ali eram sacrifícios em vão. Porém, a lei física ainda estava em vigor. Então, veja que os pactos aqui ainda estavam se cruzando. Era um período de transição. Mas houve mudança de lei. Se houve mudança de sacerdócio, era necessário também mudar também a lei. E não continuar com a lei. Isso aqui não se aplica para a nossa vida hoje. Nós continuarmos com os sacrifícios da lei, nós continuarmos aplicando a lei de Moisés em nossas vidas, de forma alguma. Então, em Hebreus capítulo 8, vamos lá, Hebreus capítulo 8, versículo de número 7, diz assim, 6 e 7 diz, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Ele é mediador, ele foi mediador de superior aliança. Aí ele diz aqui, continuando, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Observe, meu irmão, mas agora ele alcançou excelente. Mas agora, Paulo está dizendo, mas agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a lei de Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, o objetivo dessa carta aqui de Paulo era que eles entendessem, os hebreus, que Jesus tinha um ministério mais excelente, mais superior do que o de Moisés. A graça é mais excelente e superior do que a lei de Moisés, superior do que ali o sacerdote levítico. Então, porque se aquela primeira, ou seja, a primeira aliança, ele estava falando aqui da lei de Moisés, fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, Paulo estava dizendo que a lei, se a lei fosse sem defeito, não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. E que segunda era essa? A nova aliança. Então, observe, meu irmão, que isso aqui, Paulo estava querendo que eles caíssem em si, que não era mais em Moisés, não era mais pelo sacrifício dos sacerdotes levíticos, mas tinha sido pelo sacrifício de Cristo. Entendeu? O sumo sacerdote, mais eficaz e superior ao sacerdote levítico. Entendeu? Então, isso aqui, Paulo queria que eles caíssem em si, que eles entendessem. Por quê? Eles tinham recebido o evangelho da circuncisão, entendeu? Eles ainda estavam nas mesmas práticas ali, judaicas, cerimoniais, ali
quando eles se reuniam, e Paulo estava falando que eles tinham que deixar de seguir Moisés, de seguir aquele pacto que já tinha sido anulado. Era um pacto que tinha sido com defeito. Se não tivesse tido defeito, não teria buscado, né, oportunidade de receberem outro pacto, outra aliança, entendeu? Não teria dado oportunidade para uma nova aliança. Então, eu quero terminar aqui com Hebreus capítulo de número 7, versículo 18, voltando. Olha o que Paulo diz. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Está falando da lei de Moisés. Ela foi revogada. Antes da cruz, Cristo disse que não. Ele tinha que cumprir. Não se tiraria nem um tio e nem uma vírgula ali do antigo pacto. Porém, aqui Paulo está depois da cruz. E depois da cruz, olha o que Paulo diz. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Nós chegamos a Deus pelo novo e vivo caminho. Paulo está dizendo, nós chegamos a Deus pelo novo e vivo caminho. Era a nova aliança, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela fé em Cristo Jesus. É essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, desculpa, quase que não saía, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.